Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje vamos falar do 16º Papa, Papa Calixto I, ou São Calixto. Seu contemporâneo e inimigo Hipólito, Papa, que também foi Papa Hipólito, relata que Calixto foi um jovem escravo negro que era responsável de pegar a coleta de fiéis para ajudar órfãos e viúvas. Ele veio de uma família muito pobre e trabalhava como na coleta aí das moedinhas ali dos fiéis. Calixto, então, um belo dia perdeu a coleta. Ele estava levando a coleta e perdeu. E sabendo que se ele perdesse ele seria julgado, ele fugiu de Roma, mas ele foi capturado perto do porto. De acordo com o relato, Calixto pulou de uma ponte para não ser pego, mas foi resgatado e levado de volta ao seu mestre. Ele foi alforreado e, a pedido dos credores da igreja, na esperança de que recuperasse o dinheiro, ele foi preso e obrigado a trabalhar no moinho de grãos. Aí, passando um belo tempo, ele estava lá trabalhando, quando ele tentou emprestar dinheiro com algumas pessoas, e receber débitos. Ele foi atrás de receber algumas dívidas de alguns judeus. Bom, isso na época não era muito correto, então ele foi condenado novamente a trabalhar nas minas de Sardenha. Depois de um tempo, ele finalmente foi libertado junto com outros cristãos a pedido do imperador Jacinto. A sua saúde já estava enfraquecida, que seus companheiros o enviaram para recuperar-se em Anzio. E lá foi-lhe dada uma pensão. Olha só, lá ele recebeu uma pensão do Papa Vítor I. Calixto então resolveu estudar para ser diácono. E aí foi diácono a quem o Papa Zeferino confiou, enquanto ele estava estudando para diácono. O Papa já era outro Papa, Papa Vítor I já tinha falecido, o Papa Zanferino confiou as catacumbas da Via Ápia. É interessante a gente falar para vocês que nessa época foi quando começou aí os antipapas, Então, o Papa que era elegido pela Igreja, ele era trocado pelo Papa do governo de Roma, ele era trocado pelo Papa do Imperador francês. Então, houve uma troca de papas muito grande. Às vezes, no mesmo ano, tinha 2 ou 3 papas, porque um papa era eleito pela Igreja, o outro vinha pelo governo, aí a Igreja lutava para recolocar o papa de novo, aí um outro imperador vinha e colocava novamente outro papa. Então, como eu sempre digo, no começo da Igreja existia muita desorganização e a política ainda influenciava muito. Então, o nosso querido Calixto, ele começou a tomar conta das catacumbas de Via Ápia, que depois se transformou nas famosas catacumbas de Calixto, e existem muitos relatos de papas que estão lá. O papado do nosso querido Calixto foi marcado com as críticas de ser demasiado indulgente ao administrar os sacramentos da penitência, divergência que levou Hipólito de Roma a ser contraposto a ele como antipapa. Então ele foi eleito papa pela Igreja e o Hipólito de Roma foi eleito papa pelo imperador romano e se contrapôs a ele, ao Calixto. O motivo da discórdia fora a questão trinitária e a absolvição concedida por Calixto aos pecadores de adultério. Então o que Calixto fez? Se você fez adultério, você está perdoado, homicidas e outras coisas mais. Ele começou a dar absolvição para pessoas que a Igreja não absolvia. Então por isso a Roma falou: não, peraí, tem coisa errada, tira esse papa daí, vamos colocar o Hipólito lá no lugar dele. De acordo com uma tradição muito antiga, o Calixto morreu mártir durante uma rebelião popular no dia 14 de agosto. Ele foi enterrado no cemitério de Calepódio, na Via Aureliana, e depois de um tempo seus restos foram levados para Santa Maria em Trastevere,
no século XIX. Trastevere foi a cidade que ele nasceu e conviveu com os seus pais. Existe muito sobre as catacumbas de Calisto. As catacumbas de Calisto, também conhecida como cemitério de Calisto, era uma das catacumbas de Roma, que é na Via Ápia, que é onde ele tomou conta. Ele começou o seu diaconato ali e é conhecido por conter a cripta dos papas. Então, quando os papas faleciam, eles eram enterrados nessas catacumbas. A cripta caiu em desuso e começou a decair conforme as diversas relíquias foram sendo transladadas. As relíquias os corpos dos papas foram sendo retirados daí, então ela acabou se tornando não mais tão importante assim. A onda final desses translados ocorreu no século IX depois de Cristo e muito antes da invasão dos lombardos e de outras invasões que eles tiveram. Acredita-se que as catacumbas foram criadas pelo Calisto, mas não, a gente sabe que as catacumbas foi criada pelo Papa Zeferino, tá? E o nosso querido Calisto era somente um empregado, mas mesmo assim, como ele que tomava conta, então as pessoas, como a gente diz hoje, vou no mercadinho do Miguel, né? Ou às vezes o Miguel até tem um nome lá, mas todo mundo reconhece pela pessoa, e como ele que tomava conta, acabou se tornando famosa por conta disso. Eu vou lá nas catacumbas do Calisto, eu vou lá na catacumba do Calisto, e ficou por aí sendo famosa como as catacumbas de Calisto, um lugar que pode ainda ser visitado hoje para ver somente as paredes e tal, não existe mais nenhuma relíquia de santo neste local. O Papa Calisto ele foi papa durante os anos entre 217 a 222, e o nosso Papa João XXIII deixou relatado uma vez que as mais respeitáveis e as mais célebres catacumbas de Roma são as catacumbas de São Calixto. Vamos rezar? Concedei-nos pela intercessão de São Calixto, Papa e Mártir, a graça de sermos sempre muito firmes na defesa da verdade cristã. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que ardentemente vos pedimos. Faça o seu pedido pela intercessão de São Calixto. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que o seu pedido que você fez nesse momento seja agraciado pelas mãos de Deus e que ele se cumpra. Que Deus abençoe você, toda a sua família, o seu trabalho, o seu dia, a sua semana, e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos.